Marcos Braz provoca o Benfica e diz que vai com tudo para cima do Jorge Jesus. Flamengo tem caminho livre para contratar português Vitor Pereira, que acabou de ser demitido do Fenerbahçe. Pereira tinha sido oferecido ao clube, porém, como estava empregado, dificultou uma reunião. Hoje está sem clube. E mais, dirigentes do Mengão se reuniram com dois empresários nesta segunda-feira. O primeiro, empresário de Rui Vitória, e o segundo, Bruno Macedo, de Jorge Jesus e Carlos Carvalhal. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve, não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, porque tem muita informação no vídeo de hoje. E eu falei que a semana seria decisiva para o novo treinador. Até o Natal, muita coisa vai acontecer. E os dirigentes estão empenhados em apresentar logo o novo treinador. Mas com calma, porque o assunto Jorge Jesus ainda é prioridade dentro do clube. É isso mesmo que você está ouvindo, torcedor. Hoje, o Marcos Braz deu uma entrevista para a CMTV, emissora portuguesa, e foi perguntado sobre Jorge Jesus. Eu vou trazer aqui o áudio do Marcos Braz. É claro que em um minuto ele falou sobre o Mister e falou rindo, como se estivesse debochando com o jornalista português. Vou trazer aqui para o torcedor. Muito provavelmente, até a hora de eu ir embora, eu vou tomar um café com o Jorge, como sempre tomei quando eu estive aqui em Portugal. Por que é que ainda não tomaram o café? O Jorge tem jogos importantes aqui, o Jorge está focado e com a cabeça... Café são 5 minutos. Sim, mas o Jorge está com a cabeça aqui no Benfica, tem contrato até 30 de maio do ano que vem. Está de corpo e alma no Benfica? Isso também não é problema, né? Porque quando o presidente do Benfica foi lá atrás do Jorge Jesus, ele também tinha contrato com a gente. Então eu não estou fazendo nenhuma indecência, não estaria fazendo... Está a levantar um bocado a lebre. Eu não estaria fazendo nenhuma indecência se eu fosse em cima do Jorge Jesus, porque quando o Jorge Jesus estava no Flamengo, ele também estava sob contrato. Ou seja, admite um contra-ataque. Não, não tem contra-ataque. Aqui a minha relação, o meu carinho é por Portugal e pela todos os... Olha aí, até o repórter da CMTV achou que isso aí fosse um contra-ataque do Marcos Braz. Ele disse, olha, muito provavelmente tomarei um café com o Jorge Jesus, ele tem contrato com o Benfica, mas isso não quer dizer nada. Porque o Benfica, quando o Mister tinha acabado de renovar, o presidente que está preso veio aqui e tirou o Jorge Jesus do Flamengo, o Jorge Jesus empregado. Não estava vencendo o contrato, ele já tinha renovado o contrato. Então, o torcedor benfiquista está passando na pele o que o flamenguista passou em 2019. Pode até não voltar o Jorge Jesus, mas o que eu tô curtindo, essa história dos dirigentes do Flamengo lá em Lisboa e o torcedor lá fazendo chacota, o presidente do Benfica, né, que é o Rui Costa, é um presidente que não teve nada a ver com a volta, né, com o retorno do Jorge Jesus ao Benfica, quem contratou foi o Luiz Felipe Vieira, que está preso, que é amigo do Jorge Jesus, e o novo presidente, o Rui Costa, ele está desesperado com toda essa repercussão, ele acha um absurdo o que o Mister está fazendo, como se o principal culpado fosse o Jorge Jesus. Então estou curtindo muito essa história, estou gostando, o Flamengo está fazendo um barulho lá em Lisboa, os noticiários esportivos só falam disso, todos os canais, todos os sites, portais e também a imprensa escrita, os jornais, estão fazendo um barulho com o Flamengo lá nessa questão do Jorge Jesus. Gente, eu estava me confundindo e acho que muito torcedor também estava nessa questão do jogo contra o Porto. O Benfica tem 2 jogos contra o Porto nesse mês de dezembro. Só que um jogo é agora dia 23 pela Taça de Portugal, que é o mais importante. E é um jogo único. Se o Benfica perder para o Porto, está eliminado. É o jogo das oitavas de final. O outro jogo que vai acontecer no dia 30 é pelo Campeonato Português, que não tem, assim,
muita importância, porque ainda restam quase que 18, 20 rodadas lá do Portuguesão. Mas o que vale mesmo é esse jogo do dia 23, que é um clássico contra o Porto. Benfica que perdeu o último clássico para o Sporting em casa, no Estádio da Luz. E se perder para o Porto dia 23, o Benfica está eliminado da Taça de Portugal, que é como se fosse a Copa do Brasil da gente aqui para eles lá. E aí, eliminação para o Porto, isso poderia causar uma possível demissão aí de Jorge Jesus. Eu sinto que o Flamengo está ganhando tempo com toda essa situação. Não acredito que o clube vá anunciar algum treinador antes dessa data, dia 23 de dezembro, até por conta da situação do Jorge Jesus. A realidade, gente, é a seguinte: o Jorge Jesus precisaria dar um fim publicamente na chance de ir para o Flamengo. Ele deveria convocar uma coletiva no Benfica ou falar para alguma emissora de TV: olha, não vou voltar para o Flamengo, pronto e acabou. O Mister também está calado, isso que é o mais engraçado. E o torcedor fica apreensivo, né? Se o Jorge Jesus volta ou não volta, ou se vem algum outro treinador. O certo é que vai rolar esse cafezinho aí do Brás com o Jorge Jesus. E o Benfica fica louco, né? O presidente do Benfica tá louco lá, os benfiquistas a cada jogo. Só para você ter uma noção, o Jorge Jesus ele tá suspenso 15 dias, né? Já cumpriu alguns dias, mas quem tá à beira do campo é o João de Deus, o seu auxiliar, que o torcedor do Flamengo também conhece. E nos 7-1 de ontem, né, contra o Marítimo, o nome, né, e a imagem dos jogadores aparecem no telão, como se fosse a escalação, o que acontece também aqui no Maracanã. E aí, quando apareceu o Jorge Jesus, o técnico, uma vaia impressionante, mesmo com a goleada, os caras não querem o Jorge Jesus lá. E o Brás e o Spindle, eles estão aproveitando aí para ganhar tempo com toda essa situação. Agora, uma das opções do Flamengo para um novo treinador em 2022, o técnico Vitor Pereira, português, que foi oferecido, foi demitido agora há pouco do Fenerbahçe. O Fenerbahçe teve um empate com o Besiktas. Um empate decretou aí a queda do Vitor Pereira. O Vitor Pereira, que tinha assumido o Fenerbahçe no início da atual temporada, ao todo foram 25 jogos, 11 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Ele deixa a equipe na 5ª posição do campeonato turco. O português foi um dos nomes oferecidos ao Flamengo, mas o Flamengo sequer abriu conversas porque ele estava empregado na época. Agora o caminho é livre para contratar. E o Vitor Pereira é muito bem visto dentro do departamento de futebol. Presidente Rodolfo Landim, o Conselhinho, enfim, pode ser que aconteça alguma coisa nessa situação como plano B, né? A gente sabe que o plano A é o Jorge Jesus e o Flamengo vai esgotar todas as fichas em cima do Mister. E agora o Vitor Pereira está desempregado, é caminho livre, ele tem uma comissão técnica robusta. E a dupla que comanda o futebol rubro-negro, Marcos Braz e Bruno Spindle, estão em Lisboa e vão se reunir aí com empresários, treinadores, agentes, e eles já tiveram aí uma conversa informal com o Paulo Sousa, gostaram. Paulo Sousa, ele deu sim já para o Flamengo, só que tá aqui, tá na mesa, tá aqui, deixa aqui o Paulo Sousa, esse aqui deu ok, vamos partir para o próximo. E hoje Marcos Braz e Bruno Spindle tiveram com 2 empresários. O primeiro, eu até anotei aqui, rapaz, o nome dele é o empresário do Rui Vitória. Cadê? Sumiu aqui o nome dele. O empresário do Rui Vitória. Deixa eu ver se eu acho aqui. É o Azal Sualerri. Azal Sualerri. Eu acho que a pronúncia é assim. O Azal Sualerri, ele é empresário do Rui Vitória. O Flamengo teve um contato com esse empresário e o Rui Vitória também está apto a treinar o Flamengo, um treinador que está desempregado, né? Foi demitido também na semana passada. É um treinador português, mas que divide muito a torcida do Flamengo. E os dirigentes também, eles encontraram o Bruno Macedo, né, que é empresário do Jorge Jesus e também do Carlos Carvalhal. Deixa eu trazer aqui alguns números do Vitor Pereira, porque é um treinador que o torcedor do Flamengo, os que conhecem, gostam do trabalho. Olha, ele passou pelo Porto, passou pelo Al-Ahly, passou pelo Olympiacos, pelo Xangai, além de Fenerbahçe, que foi o último trabalho, ele foi demitido. As conquistas do Vitor Pereira. Ele foi 2 vezes campeão
português e na temporada 2012-2013. Ele foi 2 vezes campeão da Supertaça de Portugal, 2012 e 2013. Ele foi 1 vez campeão chinês em 2017-2018, né, a temporada. Ele foi 1 vez campeão da Supercopa da China, 2018-2019. Ele foi 1 vez campeão da Grécia, 2014-2015, e 1 vez campeão da Taça da Grécia, 2014-2015. Então, por onde passou, realizou bons trabalhos e conquistou, né, alguns títulos. Ele tem 53 anos, o Vitor Pereira gosta de atuar com a formação 4-3-3, ele é muito ofensivo, assim como joga o Flamengo, né? A história do Flamengo é um futebol pra frente, é um futebol ofensivo e agressivo. Ele teve 444 jogos na carreira, com 253 vitórias, 103 empates e 88 derrotas. Bons números aí do português Vitor Pereira. E você, torcedor, dessa lista aí, o que acha do Vitor Pereira? Treinador que hoje está desempregado e foi oferecido ao Flamengo. Deixa aqui nos comentários. E essa resenha, essa história aí com o Jorge Jesus, hein? Isso ainda vai dar o que falar. Dia 23... tem Benfica e Porto, jogo único e decisivo pelas 8ª de final da Taça de Portugal. E aí, você vai secar o Mister ou vai torcer pelo Mister? Grande abraço, saudações, a gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo!